Olá, o CB Agro está no ar ao vivo na TV Brasília e nas redes sociais do Correio Brasiliense. Eu sou Carlos Alexandre e hoje aqui comigo, divido a bancada com meu colega Roberto Fonseca. O nosso convidado de hoje é Carlos Pacheco, pesquisador da Embrapa Hortaliças. Participe do programa em nossas lives do YouTube e no Facebook. Lembrando que todo o nosso conteúdo também está disponível em podcast. Seja muito bem-vindo, Carlos. É um prazer recebê-lo aqui no CB Agro. Muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Carlos, a gente vai falar de um tema que é muito importante e que muitas vezes vai além do universo do agro, que é a questão climática, né? E você, no seu trabalho da Embrapa Hortaliças, vocês têm estudos e discussões muito importantes nesse sentido. Eu queria que você falasse primeiro o impacto. Qual é o impacto das mudanças climáticas na produção de hortaliças? Ok. Primeiro, esse impacto depende da intensidade da mudança climática que nós vamos conseguir colocar, né, para o futuro. Atualmente, nós já temos um aumento expressivo da temperatura média do planeta, cerca de 1,2 graus, né? Já próximo àquela temperatura de 1,5 graus que se coloca, né, como um objetivo primeiro no Acordo de Paris. E a intensidade desse aumento de temperatura ela é muito importante para espécies do grupo das hortaliças como um todo. Nós temos aí impactos que vão desde o efeito das altas temperaturas sobre as culturas, né, sobre o grupo de culturas que abrange as hortaliças. Por exemplo, né, nós podemos citar a alface, né, que tem desordens fisiológicas como um pendoamento precoce, o acúmulo de látex de suas folhas, o aparecimento de sintomas como a queima de bordas, né, que está muito ligada à translocação do cálcio dentro da planta, e dessa forma, né, nós temos culturas que são mais adaptadas ao calor e culturas que são menos adaptadas ao calor, né? O grupo, por exemplo, das abóboras é um grupo de culturas melhor adaptados a condições mais quentes, né, do que o grupo ligado, por exemplo, às brassicas, que são a couve-flor, o brócolis, etc. Então, se espera que essas espécies que apresentam menor desenvolvimento em temperaturas mais quentes, elas sejam mais prejudicadas, né, do que aquelas que apresentam um melhor desenvolvimento em climas mais quentes. Mas isso, imagino, né, Pacheco, que isso cria um problema, né? Porque, na verdade, como a agricultura, como várias atividades econômicas, elas dependem de um planejamento. Quer dizer, se você se planeja, organiza uma safra para o ano que vem, por exemplo, de alface, vamos supor, e por conta das condições climáticas acontece um prejuízo, um dano, quer dizer, como é que fica, né? Quer dizer, evidentemente que tem espécies que se adaptam melhor, mas é um desafio, né? Sim, é um desafio, e uma das propostas que se tem no sentido de adaptar a agricultura, ou adaptar, nesse caso, até o hábito do consumidor, né, com relação às mudanças climáticas, é a mudança, inclusive, do consumo de diferentes plantas, né? Por exemplo, em regiões onde se espera um maior aumento de temperatura, muitas vezes existe na literatura a proposta de que se cultive naquela região espécies que são mais tolerantes ao calor, né? Regiões que apresentam uma menor taxa de aumento, serviriam para a produção daquelas de espécies menor adaptadas, né, a esse clima quente. Então, veja, né, esse impacto ele vem até mesmo na cultura, né, na cultura popular, na cultura do consumo, né, na gastronomia, enfim. As punks, por exemplo, são grandes alternativas né, para consumo, porque são plantas muito bem adaptadas às nossas condições. Né? A meteorologia está informando cada vez mais que vamos conviver com os extremos, né? Temperaturas cada vez mais quentes, chuvas cada vez mais intensas. Como combinar isso na produção agrícola? Sim, é um desafio muito grande, né, em primeiro lugar. O que a meteorologia ela mostra, na prática nós já estamos observando, né? Nós já estamos vivenciando esse processo e os impactos já estão sendo vivenciados.
obviamente que a intensidade desses impactos ela deve ser magnificada ao longo do tempo, né? Caso nós não tomemos providências com relação, por exemplo, às emissões de gás de efeito estufa. O que tem se colocado é cada vez mais buscar mecanismos de adaptação, né? A adaptação aos extremos climáticos, por exemplo, ela pode ser conseguida de diversas formas, desde a adoção de um sistema de plantio direto, né, que reduz os extremos de temperatura do solo durante o cultivo, aumenta a infiltração de água no solo, né, ou seja, mantém maior umidade ali durante mais tempo, né, naquele campo agrícola, até soluções muito tecnológicas, como, por exemplo, os cultivos indoor, né, com ambiente completamente controlado, né, a temperatura controlada, a umidade controlada, a atmosfera de CO2 controlada, enfim, né? Então, essas soluções, elas existem, né? Existem soluções mais naturais, soluções mais tecnológicas e um rol de propostas ali intermediárias, como, por exemplo, utilizar-se do cultivo em estufas, só que dessa vez utilizando materiais específicos. Existem hoje plásticos que controlam a temperatura, telas que controlam temperatura, né? Existem técnicas como aspersão de água no interior da estufa, né, que também ajuda a minimizar os efeitos do calor extremo, por exemplo, né? O reuso de água, né, é uma estratégia muito interessante para reduzir os impactos da seca, né? Então, existem várias alternativas que podem ser implementadas. E os contrastes dificultam? Por exemplo, o DF viveu uma grave crise hídrica. No ano seguinte, uma chuva que começou muito cedo e cada vez mais intensa. Como que isso impacta na produção? É um outro desafio e que deve se tornar cada vez mais comum, né? Esses contrastes também se espera que eles, né, se intensifiquem. É difícil, né, a gente prever muitas vezes, né, com tempo hábil para se mudar todo um sistema de produção. O que a gente vem sugerindo é que essas práticas cada vez mais sustentáveis, elas já comecem a ser utilizadas, ou as práticas adaptativas, né, as mudanças climáticas, elas comecem a ser implementadas de forma definitiva, né? Ela vale tanto para o clima atual quanto para o clima futuro. Ela vai causar benefícios agora e vai causar benefícios no futuro, né? Por exemplo, se utilizar um mulching plástico, né, uma cobertura plástica num canteiro, vai melhorar a disponibilidade de água, né, vai reduzir a temperatura, né, a depender do tipo de mulching que o produtor utilize, e já melhora a produtividade atualmente, né? E é uma estratégia de adaptação para o futuro. Existe também um trabalho sendo desenvolvido no campo genético. Sim. Né? Quais são os avanços nessa área? Nós, da Embrapa Hortaliças, já temos trabalhado no sentido de cultivar algumas espécies em câmara de crescimento vegetal, com ambiente completamente controlado, e aí a gente consegue, nesse ambiente controlado, simular aquilo que se espera de aumento de temperatura, né, de restrição de água, de atmosfera, de CO2 no futuro, né? Eu cito como exemplo um trabalho que nós estamos publicando agora, onde nós testamos 11 cultivares de alface, cultivares comerciais de alface, e dessas 11, apenas 3 se mostraram adaptadas à temperatura que se espera ao final desse século, né? Dessas 3 cultivares que se mostraram adaptadas, né, a ideia é que a gente entenda o que está as tornando adaptadas a essas condições e, a partir disso, se utilize o material genético delas, né, para termos um programa de melhoramento voltado para essas condições esperadas. Tá? Nesse trabalho, uma outra questão muito interessante que apareceu também é que o uso de biofertilizante consorciado ao uso de fertilizantes minerais produziu uma proteção muito interessante às plantas. Por quê?
Porque os biofertilizantes, de modo geral, eles apresentam moléculas com características próximas a promotores de crescimento vegetal, que também, na literatura, já existe um vasto relato de que essas moléculas auxiliam na redução dos estresses, né? Seja o estresse térmico, seja o estresse hídrico, o estresse nutricional, essas moléculas auxiliam, né, nesse aspecto. E esses fertilizantes seriam importantes para reduzir a dependência do Brasil em relação aos fertilizantes minerais? Seria também, isso? Mas ainda que se mantenha a fertilização mineral, a associação com esses fertilizantes seria importante para reduzir os impactos das altas temperaturas, por exemplo. E os impactos da degradação ambiental sobre o surgimento de novas doenças, é uma realidade já isso? É difícil de responder se é uma realidade ou não, né? Porque a gente está olhando para o tempo presente e a gente não tem padrão de comparação muitas vezes. Talvez essa resposta vai ser conseguida só lá no futuro, né? O que a gente tem como hipótese é que isso possa estar acontecendo. Por quê? Com o aumento da temperatura, por exemplo, você tem condições em algumas regiões, como por exemplo o sul do país, que antes não existiam para a proliferação do Aedes aegypti. Correto. Né? Um dos exemplos. Né? Então, hoje é comum no sul do país, por exemplo, se verificar casos de dengue, o que não era comum até pouco tempo atrás. Ou até que a nossa metodologia não conseguia medir, né? Exatamente. É possível, né, que esse aumento, essa ocorrência, esteja ligado ao aumento da temperatura, né, às mudanças climáticas. A gente tem como afirmar isso categoricamente? Ainda não. Né? Nós vamos passar a ter, por exemplo, no centro-oeste, no sudeste, ao que tudo indica, condições, por exemplo, para a proliferação de malária. Né? Será que ela vai chegar até aqui? Né? Não sabemos. Né? Mas a hipótese existe, né? E é possível que sim, né, que isso aconteça. Pacheco, você falou muito do ponto de vista da Embrapa, né, na questão do desenvolvimento, da identificação do problema e nos testes de soluções para se combater ou se enfrentar essas mudanças climáticas. Eu queria que você falasse lá na ponta, como é que isso chega para vocês, o agricultor, quais são os relatos que vocês colhem e o retorno que eles dão para vocês dessas experiências que vocês fazem? Ok, a gente tem alguns relatos bem interessantes, né? O primeiro que foi perguntado anteriormente, que a variabilidade climática ela tem atrapalhado muito, né? Se espera em um ano você tem uma seca muito intensa, o outro uma chuva muito intensa, e o agricultor muitas vezes fica sem saber o que fazer, como se preparar. Né? Uma outra questão que tem sido uma queixa muito frequente é o quanto aquelas culturas que dependem do frio, né, estão sofrendo para serem cultivadas em regiões que antigamente eram ótimas para aquela cultura, como, por exemplo, a mandioquinha salsa, a batata baroa. Né? Existem muitos relatos de produtores de regiões antigamente produtoras que hoje já não se consegue mais produzir. O déficit hídrico, né, a falta de água também tem sido um relato muito frequente. Tá? E aí, nesse caso, a gente tem que ponderar que existe a possibilidade de estar ligado às mudanças climáticas, mas também isso está associado, por exemplo, à grande demanda existente com o crescimento das cidades, né, com o crescimento da área agrícola, com o crescimento de outras atividades econômicas. Então, você tem uma competição pelo uso múltiplo da água. Né? Não necessariamente está ligado apenas às mudanças climáticas. As mudanças climáticas é um fator dentro de um contexto mais amplo. A gente tem aqui no DF um grande cinturão verde, né, com foco bastante em hortaliças. As chuvas intensas são um problema? São um problema. Claro, depende da espécie a ser cultivada, mas no geral sim. E elas são um problema principalmente para um grupo de culturas como as hortaliças, que dependem não apenas da produtividade, mas também do aspecto físico, né, para comercialização e para consumo até. Né? O consumidor tem um aceite menor
quando se tem uma folha, por exemplo, que está ali machucada, né? Um tomate que está machucado. Muitas vezes ele pode estar apto para o consumo, né? Mas existe essa resistência do consumidor. Ou né? seja, afeta a produção e a distribuição, né? Exatamente. Como é que vocês têm elementos para avaliar ou dados que mostrem qual é o impacto econômico disso, em termos de preço? Porque você falou da questão de um alface que não tem aqui o desenvolvimento pleno, um tomate que fica, digamos assim, não fica fotográfico, digamos assim, né, ou instagramável, como dizem. Qual é o impacto econômico que isso gera no setor como um todo? Nós ainda não temos dados que mostrem o efeito das mudanças climáticas com relação à questão econômica, no que tange respeito à horticultura, né, à produção de hortaliças de modo geral. O que a gente pode dizer, né, com muita segurança, é que existe um impacto no consumo, né? Esse impacto no consumo, ele gera um impacto econômico, ele gera um impacto sobre a própria segurança alimentar e nutricional, né, da população, e isso deve se intensificar no futuro, né, de acordo com o grau de intensificação do aquecimento e das mudanças climáticas. Muito bem. Eu vou pedir licença para você, Pacheco. Você pode continuar no próximo bloco, não tem o menor problema para a gente falar sobre isso, essa questão das mudanças climáticas, mas eu vou ter que pedir um intervalo. Claro, tá certo? Sem problema. Me dá um minuto só e a gente volta com mais CB Agro, que recebe hoje o pesquisador Carlos Pacheco. Ele é integrante da Embrapa Hortaliças. Até já.